Depois de termos analisado a paridade de poder de compra a partir da abordagem monetária da determinação das taxas de câmbio, nós vamos verificar e analisar a hipótese de Fischer, que é mais uma condição de equilíbrio e de arbitragem nos mercados, considerando a hipótese da existência de condições concorrenciais. Se não, vejamos, a paridade de juros implica na ideia do comportamento dos mercados de ativos, de como é que se relaciona a taxa de juros e a taxa de câmbio. E ela nos diz que a taxa de juros doméstica é igual à taxa de juros estrangeira, mais a variação esperada entre a moeda doméstica e a moeda estrangeira. Por sua vez, se isso é verdade, a diferença entre a taxa de juros doméstica e a taxa de juros estrangeira equivale à depreciação esperada da moeda doméstica frente à moeda estrangeira, que é o que está representado na relação 1. Por outro lado, a paridade de poder de compra relativa nos diz que a depreciação da taxa de câmbio equivale à diferença entre a variação dos preços domésticos e a variação dos preços estrangeiros. Nada mais é do que a diferença entre a inflação doméstica e a inflação estrangeira. Se nós pensarmos em termos esperados, pela paridade de poder de compra relativa, a variação esperada da taxa de câmbio é a diferença entre a inflação esperada doméstica e a inflação esperada estrangeira. Ora, eu estou dizendo que se a inflação esperada doméstica sobe frente à estrangeira, os agentes vão esperar uma depreciação da moeda doméstica frente à moeda estrangeira, se o modelo subjacente é o da paridade de poder de compra absoluta, relativa, e se os preços são determinados nos termos da abordagem monetária. Se 1 é verdade e se 2 é verdade, substituindo 2 em 1, nós podemos dizer que a variação esperada da taxa de câmbio, que é igual à diferença entre a taxa de juros doméstica e estrangeira, também é igual à diferença entre a inflação esperada doméstica e a inflação esperada estrangeira. Eu posso rearranjar os termos, deixar tudo que é doméstico de um lado, tudo que é estrangeiro do outro lado. Isso vai me dizer que a variação esperada da taxa doméstica é R menos π esperado, ou seja, a taxa de juros doméstica menos a inflação esperada de um lado, e de outro lado a taxa de juros estrangeira menos a inflação estrangeira esperada. O que é a taxa de juros doméstica nominal menos a inflação esperada? Ou o que é a taxa de juros estrangeira nominal menos a inflação estrangeira esperada? Ambas representam as respectivas taxas de juros esperadas real no mercado doméstico e real no mercado estrangeiro, ou seja, as taxas nominais deflacionadas. Portanto, em condições de equilíbrio, a hipótese de Fischer vai dizer que há uma convergência das taxas reais de juros internacionais e que se houver uma elevação de uma taxa real doméstica frente à estrangeira, ou melhor, quando a taxa real doméstica é igual à estrangeira, a variação esperada da taxa de câmbio será nula. Ou, se houver um aumento da taxa real doméstica, isso vai ter que ser compensado por um aumento equivalente da taxa real estrangeira para que essas condições de paridade permaneçam existindo. Outra forma de nós observarmos essas mesmas relações é que se a inflação doméstica sobe frente à inflação estrangeira, ambas esperadas, a taxa de juros nominal doméstica vai ter que subir frente à taxa de juros nominal estrangeira. Também podemos pensar essa mesma relação e dizer que países que têm inflações mais elevadas vão ter que ter taxas nominais de juros mais elevadas, tudo o mais constante do ponto de vista da hipótese de Fischer, para que lá na ponta as taxas reais se igualem. Portanto, vamos observar as derivações da hipótese de Fischer. Se essa relação é verdadeira, no Krugman é a equação 15.5, tudo mais constante, um aumento na taxa de inflação esperada de um país vai ter que gerar uma elevação igual na sua taxa de juros. Se π esperado sobe, R vai ter que subir também. Uma queda na inflação esperada causa uma queda na taxa de juros. Aí nós vamos manter a igualdade da hipótese de Fischer. Ainda, se for verdade a relação 15.5, nós vamos ter uma situação nova. Por quê? Porque nós tínhamos observado no curto prazo
pela paridade de juros que a relação entre câmbio e juros era inversa. Se a taxa de juros subia, haveria uma depreciação cambial tudo mais constante. Agora, nós estamos vendo que se há um aumento da inflação, há um aumento da taxa de juros nominal, e isso está associado, né, a um processo de depreciação da moeda e não de apreciação, como lá na nossa hipótese de juros, que a relação era inversa. Sobe a taxa de juros, cai a taxa de câmbio, apreciação nominal. Cai a taxa de juros, sobe a taxa de câmbio, depreciação nominal. Isso é no curto prazo pela paridade de juros. Se eu estou olhando longo prazo, se eu estou olhando a abordagem monetária, todos esses preços sobem na mesma direção, né? Subiu a oferta de moeda tudo mais constante, os preços sobem. Sobem os preços, a inflação está subindo, sobe a taxa de juros nominal, para que a taxa de juros real permaneça constante. Agora, se isso está acontecendo, a taxa de câmbio também sobe na mesma proporção, né? Então, as relações são diretas e movidas pela expansão monetária, diferentemente da paridade de juros enquanto abordagem de curto prazo, em que a relação câmbio-juros é oposta. Portanto, se eu estou tratando da abordagem monetária da taxa de juros, é a paridade de poder de compra que explica o comportamento de longo prazo da taxa de câmbio, exclusivamente em termos da oferta e da demanda por moeda. Nessa teoria específica da abordagem monetária, os diferenciais de juros internacionais de longo prazo são o resultado das diferentes taxas nacionais de inflação. Se uma inflação sobe frente à outra, a taxa de juros nominal vai ter que subir frente à outra. Para quê? Para que as taxas reais sigam iguais. Nessa abordagem monetária, portanto, o aumento da taxa de juros de um país está associado à depreciação da sua moeda. Por que a depreciação? Porque aumenta a oferta de moeda, sobe a taxa de juros nominal e sobe a taxa de câmbio na mesma proporção. A PPC relativa implica, portanto, que as diferenças nos juros internacionais são iguais à variação percentual esperada da taxa de câmbio, que também são iguais ao hiato de inflação esperada do país. O hiato é a diferença entre a inflação doméstica e a inflação estrangeira. Então, seguindo, subiu a inflação doméstica frente à inflação estrangeira, sobe a taxa de juros nominal na mesma proporção frente à estrangeira e sobe a taxa de câmbio esperada da moeda doméstica frente à moeda estrangeira. Nós vamos olhar agora graficamente essas relações. Gráfico A, se a oferta de moeda sobe, né, e se está em escala logarítmica a oferta de moeda, a sua declividade é a taxa de crescimento à inflação. Então, se há um crescimento, né, uma aceleração inflacionária, a taxa de juros nominal vai ter que crescer na proporção da aceleração inflacionária, que é o gráfico B. Então, a declividade do nível de preço sobe da mesma forma, se eu estou pegando P, né, um crescimento maior do nível de preços, uma aceleração inflacionária, e há uma elevação da taxa de câmbio entre a moeda doméstica e a moeda estrangeira, dólar e euro, né, no exemplo do manual, na mesma proporção. A sequência de gráficos mostra 3 economias, Suíça, Estados Unidos e Itália, entre 70 e 97, dando conta de mostrar que países com inflação maior têm taxas de juros nominais maiores também. A Itália tem, ao longo deste período, níveis de inflação maiores do que Estados Unidos e Suíça e taxas de juros nominais também maiores. Os Estados Unidos, uma inflação maior que a Suíça e taxas de juros nominais maiores do que a Suíça. E a Suíça é o país com menores taxas de inflação nesse período e com menores taxas nominais de juros. Este é o gráfico dos Estados Unidos. E este é o gráfico da Itália.